Boa noite, bem-vindo aí, Gustavo, de novo. O Luiz falou que vai entrar pelo computador aí. Vamos ver se vem mais gente. Teve uma menina que falou que ia começar a participar, porque teve gente que ficou com inveja de quem ganhou um paquímetro, né? Aí tiveram que participar. Vamos lá, começar hoje mais uma aula, não enrolar muito para poder ficar fácil depois. Eu vou ver se a gente lança esse resuminho, apesar que tem as outras aulas lá que até explica melhor. Mas vamos lá para o assunto. Hoje nós vamos falar de bloco padrão. Bloco padrão, a gente tem que são peças em forma de pequenos paralelepípedos padronizados nas dimensões, aí tem lá 30 ou 35 milímetros por 9. E o que é isso? São esses bloquinhos que a gente vê aqui. Perdão. Aí são esses bloquinhos que a gente vê aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Aqui, ó. Aí nós temos esses bloquinhos. Esse branco é de cerâmica, mas a gente vê bloquinhos de metal também. Depois é só dar uma pesquisada em imagens de bloco padrão que vocês vão ver nos tipos de bloco padrão. Certo? Então a gente tem lá. Aí, Luiz. Blocos padrão que vão variando a espessura. Então, ó, a partir de 0,5 milímetro, eu vou ter vários blocos padrões. Atualmente, nas indústrias são encontrados blocos padrões em milímetro e polegada. O foco nosso é no milímetro. Aí a gente pode, com os blocos padrões, realizar qualquer medida. Traçagem de peças e nas próprias máquinas operatrizes. Que quando a gente vê utilizando bloco padrão para montar medidas padrões para usar, por exemplo, num gabarito com relógio comparador, certo? Montar uma medida para um traçador de altura, marcar aquela medida numa peça. Então tem isso também. Perdão que tem hora que a virada de tempo aqui ainda a sala meio, acho que na parede aqui meio com umidade, aí o nariz fica mais ou menos. Então, eu tenho a traçagem de peças nas próprias máquinas e realizar qualquer medida. Então, você monta qualquer medida com grau muito elevado de precisão. O que nós temos? Então, nós temos aqui, usados em todos os níveis de metrologia. Eu tenho a forma quadrada, a forma retangular, que é onde a gente vê muito essa aplicação da forma retangular, e a forma circular, certo? Então, eu tenho esses formatos de bloco padrão, que é um bloquinho que é uma referência de medida. Tomar muito cuidado, por quê? Justamente porque nós temos aqui, ó. Opa, passou. Nós temos os materiais desses blocos padrão, que são aços. Atualmente é o mais utilizado na indústria, porque é um custo menor. O aço é tratado termicamente para garantir estabilidade dimensional. Então, o aço tratado, ele é endurecido para assegurar que, ó, além de assegurar dureza acima de 800 HV. O que é HV? Lá do ensaio, tem algum microfone aberto, é o do Luiz. Ah, é o meu, desculpa, professor. Tranquilo. Aí eu tenho dureza acima de 800 HV. O que é HV? H vem de dureza em inglês. Como escreve e fala dureza em inglês é hardness. Começa com H. Né? Igual quando você vai jogar o jogo no nível hard, que é o nível difícil. Ou no caso de dureza, hardness seria a dureza. E V é o quê? Vickers. Então eu tenho dureza, Vickers, o H de dureza em inglês e o V da escala Vickers. Então eu tenho essa dureza do aço, que ele é um aço bem endurecido. Por quê? Um aço muito duro vai ter justamente o quê? Estabilidade dimensional. Certo? Então o aço tratado ali. Metal duro é uma liga metálica
que vai ser feita para quê? Para justamente elevar essa dureza. Fabricado em carbureto de tungstênio, então eu tenho lá esse elemento que dá a dureza. Hoje esse tipo de bloco padrão é mais utilizado como bloco protetor. Então a gente vê às vezes esse bloco como bloco protetor. A gente vai falar qual que é a função desse bloco protetor. A dureza desse tipo de bloco padrão, olha para você ver, já pulou de os 800 Vickers que tinha visto antes para 1.500 Vickers. Então é bem duro, né? Depois eu tenho a cerâmica, que é aquela branca que a gente viu. O material básico utilizado é o zircônio. A utilização deste material ainda é recente. Então, eu tenho aplicações com dureza obtida acima de 1.400 Vickers. Então, é uma dureza muito elevada, porém, as aplicações são muito restritas, porque é um bloco padrão mais caro, de precisão elevada, porém, bem mais caro, né? E para aplicação, esses de cerâmica eu tenho para aplicação científica ou calibração de blocos padrão. Depois eu tenho calibração de blocos padrão destinados à operação de inspeção e calibração de instrumentos. Então, eu tenho alguns blocos, dependendo dos níveis de qualidade, ele vai se prestar ou para uma aplicação científica, ou para calibrar blocos padrão também ali, e depois a gente tem os dois últimos que são os mais populares no meio mecânico, os mais, digamos, mais simples aqui, que seria para inspeção e ajuste de instrumentos de medição e para uso em oficinas e ferramentarias, tá? Então eu tenho uma oficina que faz usinagem de peça, às vezes eu tenho bloco padrão, para quê? Porque eu vou pegar uma composição de medida próxima da medida que eu vou medir. Tem gente que é muito metódica para fazer isso. Eu monto o bloco padrão numa certa medida, pego o paquímetro ou o instrumento de precisão que eu vou fazer o controle da medida da peça e confiro se o instrumento está medindo corretamente. Por quê? Porque já aconteceu o caso de uma empresa ter um instrumento e um instrumento estar descalibrado, medindo errado, com desgaste, com alguns problemas, e a pessoa só percebeu quando as peças não montaram aonde era para montar na empresa. Então, perdeu medida. Aí perdeu medida, perdeu peça, aí teve que refazer o serviço, e o prazo se estendeu da máquina parada, dobrou na empresa. Certo? Então, aqui eu tenho a aplicação. Depois, eu tenho justamente o que eu falei para vocês, uma classificação. Ó. São encontrados em 4 classes de acordo com o trabalho a realizar. Então, eu tenho lá, seguindo a norma DIN, ISO e GIS, que é mais utilizado, norma BS e norma FS. Né? DIN é a alemã, ISO internacional e GIS é a norma do Japão. Então, esse principal, todos têm uma classificação semelhante. Então, eu tenho essa 0, 0, 0, 1 e 2. Tendo os extremos. Primeiro, o mais caro, aplicação científica, ou calibração de outros blocos padrão. Depois, eu tenho o mais simples, o número 2, que é para uso em oficinas e ferramentarias. Ok? Então, é mais importante saber que existem os níveis, os graus de qualidade do bloco padrão. Aí eu tenho os erros, só que esse a gente não entra, é só para informar que eu tenho alguns erros, aspectos metrológicos do bloco padrão. Então, só que isso daí a gente não aborda, não cobra isso daí. Erro, constância, algumas coisas do sistema de medição. Aí entra na parte que a gente vai cobrar, que é composição de bloco padrão. Então, é comum na indústria a utilização dos comprimentos padrão, não disponíveis diretamente através de um único bloco. Então, a gente tem que montar uma composição de blocos padrão, sendo necessário a combinação de 2 ou mais peças. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo e como é feito?
Aí eu tenho a explicação aqui no canto esquerdo, inferior. As superfícies de medição dos blocos padrão, em função de sua ótima planeza e acabamento superficial, aderem-se uma à outra. Forças de atração entre as moléculas. Certo? Opa! Força de atração entre as moléculas. O que acontece? Eu tenho aderência. Geralmente eu ponho ele 90 graus e giro. Quando eu giro, fazendo uma pressão em cima, ele cria uma aderência entre os blocos. É isso que mantém a composição montada. E o que acontece? Como que eu vou montar esses blocos? A gente monta da seguinte forma. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Comprimento a compor, 72,467 milímetros. O que vai acontecer? Primeiramente, vamos pegar famílias de bloco padrão. Então, eu vou ter uma família aqui. Nesse caso, o exemplo nosso, eu vou ter o quê? Blocos de 1,00. Aí eu vou ter 1,001, 1,002, 1,003, e assim por diante, até chegar a 1,009. Certo? Para quê? Para justamente eu pegar a terceira casa decimal, olha lá, o 7, pegar a terceira casa decimal e eliminar ela. Por quê? A gente vai subtraindo até zerar o coeficiente, até zerar o número. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tira o número do milésimo, a última casa decimal. Aí a gente pega a família de bloco padrão de 1,00 alguma coisa. Opa, afinal é 7. Então, eu tenho 1,007. Desconto isso daí da mistura lá, vai ficar o quê? Descontando desse número, eu vou ter 72,467 menos 1,007. Então, acompanha comigo. Aí 72 vai virar 71. Vou até aqui na calculadora junto aqui, ó. O que vai acontecer? Opa, vai para a calculadora aqui. Aí eu tenho lá 72,467 menos 1,007. Vai sobrar 71,46. Nesse caso, não é medição igual a gente mostrou que ia até a última casa decimal. Por quê? Porque a gente está tentando ir reduzindo o número para zerar. Então, a gente vai eliminando as casas decimais também. Nesse caso, não tem problema. Então, 71,46. Opa! Então, eu tenho agora, primeiro eu eliminei milésimo, agora eu vou eliminar centésimo. Então, centésimo, nesse caso aqui, eu tenho uma família também de 1 milímetro. 1, aí eu tenho a família de centésimos. Aí eu vou lá e vou subtrair. 1,0, aí a próxima segunda casa é 6, então eu pego 1,06, certo? 1,06 vai dar o quê? 70,4. Então, eu vou ficar com 70,4 depois do segundo bloco padrão. Depois, terceiro, é 0,4. Então, eu pego a família dos décimos. Quais são os blocos que fazem parte para eliminar os décimos? Então, eu tenho ali também de 1. Pego 70,4 menos, menos 1,4. Por quê? Por que eu não elimino 0,4? Não tem bloco muito fininho. Então, você vai ter uma espessura mínima que a gente viu lá de, por exemplo, 0,5 milímetro. Então, pessoal, para a questão de robustez também, então você vai fazer um pouquinho mais gordinho, 1 milímetro, 2 milímetros, para pegar o quê? As casas decimais, de décimos, centésimos e milésimos. Então, o que acontece? 70,4 menos o terceiro bloco de 1,4, nós temos o quê? 69 milímetros, que sobrou.
Aí depois vai ser fácil, porque 69, eu vou pegar a unidade, que é 9, então 69 menos 9, 60 menos 9, igual a 60. Os blocos de dezenas, você vai ter também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí você vai ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Em alguns casos, você até tem o quê? No meio, você tem lá 10, 15, 20, 25, 30, 35, às vezes até 45 mais ou menos. Depois vai na dezena de novo, certo? Aí eu vou ter 69 menos o 9, que é 60, 60 menos 60, igual a zero. Pronto, zerei, montei os blocos padrões. Então eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 blocos padrões ao total. Aí esses blocos vão montar uma composição. Para quê? Para no final das contas eu ter justamente essa medida aqui. Para quê? Para fazer, por exemplo, um controle de qualidade, para aquele negócio que eu falei para vocês de tolerância, né? Poder ver isso daí. Aí eu tenho os blocos padrões, vou para aqui. Um outro exemplo, aí nesse caso, o que é interessante mostrar para vocês? Nesse caso, nós temos aqui uma medida de um canal com rasgo tipo rabo de andorinha. Então, eu tenho elementos auxiliares aqui, essas barrinhas internas, que elas estão auxiliando no quê? Na medição justamente da largura do rasgo interno, que diretamente eu não consigo obter essa medida. Então, o que eu vou fazer? Vou medir esse vão. E essa medida desse vão vai estar seguindo esse número aqui. Por quê? Olha o que eu tenho. Essa medida, depois dessa medida, nós vamos ter a composição dela. Então, ela vai variar mais 5 e menos 0, né? Conferindo aqui, ó. Mais 5 milésimos menos 0. Então, eu vou ter essas duas medidas, dimensão máxima e dimensão mínima. Essas duas medidas vão estar da seguinte forma: eu tenho até a terceira casa decimal e até a terceira casa decimal, ok? Então, nesse caso aí, eu vou ter que montar essa composição. Porém, normalmente tem uma coisa a se observar, que são os blocos protetores. Por quê? Ao invés de eu usar todos os blocos em contato, fazer medição com eles, com o próprio bloco padrão, depois fica muito mais caro de substituir um bloco específico do estojo inteiro. Então, a gente utiliza um bloco em cima, um bloco embaixo, 2 blocos protetores. Para quê? Para fazer um sanduíche dos blocos principais e os protetores. Um em cima e um embaixo. Por isso que, primeira coisa agora, utilizando blocos protetores, primeira coisa que tem, 2 blocos protetores, um em cima e embaixo. Então, no caso, aqui está mostrando que esses blocos protetores têm o quê? 2 milímetros cada bloco. Ao total, vou utilizar 2 blocos, então eu vou ter menos 4 milímetros de cara. Então, 12,578 vira 8,578. Daí, então, nós começamos a usar as famílias. Primeiro, desconta a família do milésimo, e essas famílias, geralmente, no exercício, é explicado, quando você vai utilizar, eles já te dão uma lista com quais as famílias que são do bloco padrão, certo? Então, primeiro tirou 4 milímetros, 8,578. Tirou de milésimo, 7,57. 7,57 milímetros. Aí eu tiro 1,27. Nesse caso, a família não foi nem a de centésimo, não foi 1,01 ou 2,01. Foi 1,21, 1,22, 1,23, 24 e assim por diante. Então, acabou gerando essa família de centésimos. Então, 7,57 menos 1,27, eu tenho o quê? 6,3. Achei a casa dos décimos, aí peguei lá
6,3 menos 1,3. Depois disso, sobrou 5. Aí eu tenho um bloquinho já específico para 5 somente. Então, peguei ele, coloquei lá 5, zerou. Ótimo. Usei, então, 6 blocos padrões. Certo? Quais? Esses aqui que eu listei que eu vou precisar. Num planejamento da atividade, já vou saber. Depois, o que eu tenho? A outra medida. A outra medida fez do mesmo jeito. 2 blocos padrões, perdão, 2 blocos protetores, cada um de 2 milímetros, 4 milímetros. Depois, aí eu venho tirando 1,003 milésimo. Aí depois eu tenho do centésimo. Aí eu já achei uma outra família do meu estojo, além do 1,21 até 1,29, aí eu percebi que tem o quê? 1,07 também. Não é 1,27, 1,07. Por quê? Porque pode ser que essas duas medidas vão ter que ser montadas para conferir juntas. Então, às vezes, eu tenho que montar mais de um conjunto de bloco padrão, somente com os que eu tenho acesso. Ok? Por exemplo, ao invés de usar um bloco padrão de 30 e um de 10 para gerar 40, posso achar um bloco só de 40, se eu não, o outro não tiver utilizado, né? Posso achar, às vezes, um bloco de 25, um de 15. Então, eu posso ter composições diferentes para tentar chegar no mesmo objetivo da medida. Então, eu tenho 1,003, vai tirar o milésimo. 1,07 vai tirar o centésimo. Aí ele vai sobrar o quê? 6,5. Nesse caso, a gente tem já a eliminação dos blocos ali. Né? Para eliminação, não. O quociente zero da soma para saber o quê? Nesse segundo caso, conseguimos o quê? 5 blocos na composição. Um a menos do que o de 6 blocos. Então, nós sabemos que dependendo da composição, você pode botar mais uma incerteza, mais alguma coisa para variar ali dentro da medição, que nesse caso se eu coloco menos bloco padrão, é melhor, né? Mas nesse caso, a princípio, não teve muita escapatória. Ok? Vamos lá, deixa eu reduzir aqui. Aí eu tenho os blocos padrões, bloco padrão de comprimento e aplicações, padrões escalonados, pino padrão, haste padrão, barras de esferas, placas padrão para calibração de máquinas de medir ou tridimensional, e alguns exemplos dessas aplicações aí, para conferir medida de uma peça, conferir validação do gabarito da medição de um calibrador, e um sistema aqui para verificar calibração de um dispositivo de medição, constando de até 3 transdutores de deslocamento indutivo no labimento. Essa imagem aí para poder declarar. Então, eu tenho esse sistema daí do bloco padrão. Depois, as recomendações de utilização. Então, não deixem de revisar isso atentamente, lembrar quando for manusear. Então, eu tenho utilizar luvas para evitar aparecimento de oxidações, limpar após cada dia de trabalho, usar pinças de madeira ou plástico para manipular blocos muito pequenos, evitar utilizar os blocos, superfícies oxidadas, sujas ou ásperas, evitar a todo custo o choque mecânico, que é da batida, caso ocorra, observar as faces de medição com plano óptico. É um dos sistemas para verificar se a superfície está plana. Evitar deixá-los aderidos por muito tempo e armazenagem na embalagem original. Então, as recomendações de utilização do bloco padrão, ok? Então, não deixe de repassar isso daí. Algum exercício aqui, ó, deixar para poder depois
treinar, se quiser trocar uma ideia, para um conjunto de bloco padrão, os blocos protetores com 1,5 milímetros, quer dizer, 2 já vai descontar 3, né? Então, um em cima e um embaixo. E as famílias, que eu pus outros números para exercitar um pouquinho aí o raciocínio. Então, eu tenho família de 3 milímetros para tirar o milésimo, de 4 milímetros para tirar o centésimo, 2 milímetros aqui para retirar o décimo, 2,1. Depois eu tenho as unidades, então, de 1 a 9. Depois eu tenho algumas meias aqui, unidades, né? 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 6,5, 8,5. E a situação aqui de 10 a 100 milímetros, ok? Então, qual a composição? Qual a composição para a medida? Utilizando blocos protetores. Aí você vai fazer a conta, encontrar quantos blocos são e quais blocos são, né? Quantos utilizou e quais são eles. Que é aquela listinha que a gente faz subtraindo ali. Que é bem simples, mas um pouquinho trabalhoso. Então, o que nós temos aqui, ó? O exercício, já ficou um tempo aí para vocês poderem tentar fazer, certo? Aí a gente entra na parte dos calibradores. Nossa, professor, já mudou o assunto? Vou tomar um golinho d'água aqui para ver se melhora a respiração aqui. O que acontece? Eu tenho os calibradores que são padrões geométricos. Eu vou mostrar o seguinte. O calibrador, eu tenho aqui, ó. É mais fácil mostrando, porque tem o texto lá depois para vocês consultarem. Então vamos aproveitar o tempo, que o nosso tempo já logo acaba aí. Eu dei uma atrasadinha, mas vai dar certo. Por quê? Porque depois a gente tem os vídeos mais completos, mais profundos, tem o material. Se tiver alguma coisa ainda faltando, for necessário avisar que a gente tenta montar um outro vídeo complementar ali, explicando algum ponto específico de dúvida, ok? Então eu tenho aqui, ó, tipos e aplicações. O calibrador, ele é tipo bloco padrão. Por quê? Os materiais dele têm características semelhantes às características de um bloco padrão. Ele tem que ser de alta dureza, ele não pode dilatar e contrair muito facilmente. Quer dizer, coeficiente de dilatação térmica tem que ser muito resistente para ele exigir uma energia grande para conseguir variar, por exemplo, sua temperatura. Ok? E o que é importante dos calibradores lembrar? O calibrador é uma medida específica corporificada. Quer dizer o quê? Eu peguei uma medida e transformei ela numa ferramenta de medição com aquela medida específica. Exemplo, olha esse de boca escalonada. Então, eu tenho uma boca escalonada que eu vou ter duas medidas. Uma medida maior, que eu passo, e a medida menor, que eu não passo. O que acontece? Eu vou fabricar um eixo, uma peça, que tem que estar entre essas duas medidas. Como que eu faço? Então, a minha peça tem que estar menor do que o máximo que eu passo. Então, o eixo, por exemplo, tem que estar sempre menor. Então, se ele tiver menor, ele vai passar pela primeira medida. Só que ele não pode estar tão pequena a medida que ele vai perder para o limite, para o limite inferior aqui, ó, não passa. Então, se a peça passou no primeiro, pum, travou, ele é menor do que a primeira parte, que é o passo, que é o limite maior. Então, ele é menor que o máximo. E tem que ser maior do que o mínimo. Então, menor que o máximo, maior do que o mínimo. Certo? Para quê? Para ele passar na primeira e não passar na segunda. Então, ele já, o próprio nome já diz, calibrador tipo passa ou não passa. Tá? Então, tem esses dois aí. Os dois tipos, esse calibrador de boca seria, por exemplo, um eixo, e o calibrador tampão. Então, eu tenho um lado não passa, então ele tem que ser, o furo tem que ser menor do que o máximo, e o passa, que é o limite mínimo, ao contrário. Então, o lado que passa está mostrando que o furo está maior do que o mínimo.
e o lado não passa, está mostrando que o furo está menor, ele não pode passar. Então, um lado passa e o outro não passa. Por quê? Se o outro lado passar, quer dizer que o furo ficou muito grande. Ele está maior que o mínimo e maior que o máximo também. Tá? Então, esse daqui é para mostrar como se fosse um furo e um eixo. Então, eu tenho aqui o calibrador para um furo e um eixo. Então, o tchan do calibrador é um instrumento que tem uma medida específica. Você não vai medir com ele. Você vai conferir uma medida específica. No caso, um limite, por exemplo, máximo e mínimo de tolerância ali de um processo de fabricação. Certo? Então, eu tenho os calibradores. Calibrador tipo chato, calibrador que na verdade é o paquímetro de altura, então esse eu não considero muito. Esse de profundidade também, porque você ajusta ele. E o calibrador não, ele é uma medida específica. Se você tiver uma ferramenta já travada numa posição e aquela posição não varia, então você fabricou uma ferramenta para conferir medida. Ok? Então eu tenho outros aqui, ó. Calibrador cônico, o calibrador de rosca para rosca externa e para roscas internas. Outro calibrador sem ser o boca escalonada, ele é de boca, porém ele tem um lado passa e o lado não passa, é diferente do outro. Depois eu tenho o calibrador para furos e rasgos, então ele tem uma medida específica para verificar isso daí, ok? Eu tenho o calibrador do tipo haste, tá do lado de cá, então ele entra lá às vezes na medida de um furo, aí eu tenho uma haste que vai entrar e conferir a medição, para ver se está dentro também das medidas, sempre nessa situação. Aqui o caso que eu falei para vocês, por quê? Material de calibrador, mesma característica de material de bloco padrão, só que não tem aqueles materiais mais caros, né, tipo a cerâmica. Às vezes, talvez tenha até o de metal duro, um calibrador, mas normalmente é um aço tratado. Que é o que eu falei para vocês, alta dureza, resistência ao desgaste e à deformação e baixo coeficiente de dilatação térmica. Conservação, evitar choques e quedas, porque é uma pecinha durinha, então ela pode, quando tiver um impacto, dependendo de onde cair, gerar problemas na medida da peça ou no formato, na geometria da peça. Então, limpar e passar um pouco de óleo fino após o uso e guardar em estojo e em local apropriado. Aí eu tenho essa condição. Aí depois a gente já entra calibradores, verificadores. Então, ó, vou resumir o que está aqui no texto. Vou até pular ele aqui. Para quê? O texto vocês leem depois. Eu já vou pular por quê? Porque o verificador vai ser um instrumento com medidas não únicas, mas porém padronizadas. Não é que eu peguei uma medida de referência e torná-la padrão para um processo de fabricação. Porque aí eu pego uma medida cabulosa lá, por exemplo, 52,371. 52,371 milímetros. Pô, fiz um calibrador dessa medida com a variação lá da tolerância de fabricação. O verificador não. O verificador, o que eu vou ter? Nesse caso, exemplo aqui, eu tenho um esquadro de precisão. Então, ele tem a medida lá para conferir 90 graus. Tem o outro lá, aqui, o cilindro padrão. Então, o cilindro padrão, eu vou ter lá o quê? Justamente também conferir o 90 graus. Ok? Verificador de ângulos. Então, eu vou ter uma ferramenta aqui que eu consigo puxar ela tipo canivete, abrindo, e achar o ângulo que eu quero, e verificar numa peça, por exemplo, numa ferramenta. Eu vou verificar o ângulo da peça. Então, tem verificador de ângulo, tem o caso do verificador de folga. Então, aqui eu tenho, usa muito a regulagem de comando de válvula de motor de carro. Então, tem verificador de folga, verificadores fixos e fieiras, no caso, são as fieiras, né, para verificar a fabricação dos fios, se está no tamanho correto. Então, tenho eles ali. Então, tem vários verificadores. Depois, o relógio padrão vai ficar para semana que vem. Então, os verificadores, agora, qual que é a parte importante?
O que tem em comum entre bloco padrão, calibradores e verificadores? Esses três. Tá? O que tem em comum deles? As características dos materiais fabricados. Por quê? Eu vou ter um material de alta dureza, resistência ao desgaste, certo? E baixo coeficiente de dilatação térmica. Então, eu vou ter características semelhantes, porém, alguns materiais diferem. Vai ter a cerâmica lá do bloco padrão, metal duro, na parte do calibrador vai ter o aço, talvez o metal duro, a cerâmica não. Nesse daqui, provavelmente, não vai ter nenhum metal duro, vai ser só um aço tratado termicamente para formar os nossos verificadores. Então, eu vou ter um elemento para conferir medidas, conferir uma folga, conferir um diâmetro de um fio, certo? Então, eu tenho essa situação aqui desses verificadores. Segundo ponto, o que diferencia um calibrador de um verificador? O calibrador é de uma medida específica. Os verificadores, eu vou ter opções. Então, eu vou ter um verificador de folga, eu vou ter uma lâmina de ponto 10, ponto 20, ponto 30, ponto 40, ponto 25, ponto 15, ponto 35, que são o quê? Ou eu vou montar, ponto 5, né? Ponto 0,5, perdão. 5 tudo em centésimo, geralmente verificador de folga. Para quê? Para você justamente verificar uma folga de uma guia, por exemplo, de deslizamento, né? Então, você vai ter medidas padronizadas, não é uma ou outra. O verificador, você vai ter opções padronizadas para verificar uma medida. Por exemplo, verificador de rosca. Tem o verificador de rosca, também chamado de pente de rosca. Então, você tem um pentezinho que ele vai por cima e você consegue verificar a rosca se está adequada de um parafuso, se aquele parafuso é aquela rosca, qual que é o passo. Então, você vai puxar lá um M6, vai tirar uma rosca M6, você vai olhar lá e vai medir se a rosca do seu parafuso é M6, ela vai casar com os dentes, não vai ter diferença no passo da rosca. Então, M8, você vai lá pegar o pentinho da folga do M8, verifica, você vai, opa, tá pegando certinho, M8 essa rosca. Ok? Então, eu tenho vários verificadores. Tem um aqui que é um de raio. Então, tem verificador de raio também, para saber o quê? Qual a curvatura de um determinado ponto da peça. Então, você pode verificar com um verificador de, não de ângulo, mas um verificador de raio de circunferência, ou diâmetro de uma circunferência, certo? Então, é um verificador de circunferência. Ok? Aí, com essa daí, a gente finaliza. Essa semana um pouquinho mais light o conteúdo, né? No meio da disciplina ficou um pouco mais tranquilo. Aí, fico à disposição aí alguma dúvida, tranquilo. A gente passou o conteúdo dessa semana. Normalmente, alguns andaram pedindo. Eu andei explicando individualmente, pessoal, que às vezes não estava disponibilizando a aula, porque essa aula era mais curta do que a outra que tem gravada, mas só que o pessoal estava pedindo, eu falei, eu vou pôr, então, fica mais uma fonte de assistir uma outra aula, mas o conteúdo é muito semelhante da aula que já tem lá no sistema, é um pouco mais extensa, eu explico um pouco melhor, e aqui a gente dá um apanhado geral, passando por cima, se alguém tiver alguma dúvida específica de alguma parte, aí fala, a gente reforça alguma coisa, esclarece alguma dúvida aí. Ok? Certo, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Alguma dúvida? Professor, sem dúvidas. Sem dúvida nenhuma. Parar a gravação aqui, para não estender muito também. E nos vemos aí logo mais, assim que tiver uma outra presencial aí, mas tenta animar o pessoal, falar, quem quiser trocar uma ideia aí, tiver disponibilidade, só aparecer aí. Que bom que já está vindo o dobro de gente nas aulas. Vou parar a gravação aqui.